Na pauta do Supremo desta tarde, os ministros devem analisar uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona a forma de composição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O dispositivo questionado no Supremo pela Procuradoria-Geral da República está no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Estado de São Paulo. O texto determina que a Assembleia Legislativa deve indicar 4 conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Procuradoria, a norma contraria as regras previstas na Constituição Federal para a escolha dos conselheiros dos Tribunais de Contas. O Supremo já concedeu uma liminar, suspendendo o dispositivo até o julgamento final do processo. A Advocacia Geral da União já se manifestou contra o pedido. O relator da matéria é o ministro Dias Toffoli. E para falar sobre este assunto, está conosco a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Qual é o modelo previsto na Constituição Federal para os tribunais de contas? A Constituição Federal, Letícia, prevê que o Tribunal de Contas da União será composto por 9 ministros. E participarão da escolha desses ministros tanto representantes do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. De tal forma que 1/3 desses ministros, eles são escolhidos pelo Presidente da República e 2/3 pelo Congresso Nacional. Outro dispositivo prevê que esses ministros do Tribunal de Contas da União, eles têm as mesmas garantias, prerrogativas e impedimentos próprios dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. Inclusive, recebem os mesmos vencimentos e as mesmas garantias de um modo geral. O texto constitucional ainda traz a previsão de que os Estados-membros, ao elaborarem as constituições estaduais, devem observar esse modelo previsto no texto constitucional, de tal forma que, guardadas as devidas proporções, eles reproduzam essas normas, levando em consideração que o Tribunal de Contas no Estado ele é composto por 7 conselheiros, por 7 ministros. Gisele, no Brasil, qual a função do Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas ele tem a função de auxiliar o Poder Legislativo no controle externo das contas do Poder Executivo. Então, essa pode ser mencionada como a principal função do Tribunal de Contas. Ele emite um parecer prévio, por exemplo, em relação às contas do chefe do Poder Executivo, para que o Poder Legislativo ele possa ter uma base técnica para julgar, para poder apreciar ou rejeitar, aprovar ou rejeitar aquelas contas que são apresentadas pelo chefe do Poder Executivo. Então, todas as pessoas físicas, tanto a pessoa física quanto jurídica, que de alguma forma recebe, lida com dinheiro público, com bem ou valores públicos, elas são obrigadas a prestar contas aos tribunais de contas. E o que foi considerado para suspender a norma atacada? Bom, a liminar, quando foi concedida, levou em consideração que não houve participação, a possibilidade do governador, no âmbito estadual, participar da escolha dos componentes do Tribunal de Contas no âmbito estadual. E por esta razão houve o deferimento da liminar. Hoje os ministros decidirão em definitivo essa questão. Ok. Bom, e na pauta ainda os ministros devem analisar uma ação penal em que o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul acusa o ex-prefeito de Santa Cruz do Sul de se apropriar de dinheiro público. Na ação penal que deve ser julgada pelo Supremo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul acusa o então prefeito de Santa Cruz do Sul, Sérgio Ivan Moraes, de utilizar bens do município em proveito próprio e de se apropriar de rendas públicas. Segundo a denúncia, o ex-prefeito, hoje deputado federal, instalou um terminal telefônico na casa do pai dele. O aparelho e as ligações foram pagos com dinheiro da prefeitura. Sérgio Ivan Moraes alega que não há provas da materialidade do delito, já que não foi ele quem instalou o terminal e que o aparelho era usado por toda a comunidade. Ele também argumenta que já responde a uma ação civil pública pelo mesmo fato no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e que, quando o prefeito teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. O relator do processo no STF é o ministro Luiz Fux. Gisele, qual a pena prevista para esse tipo de conduta? Na lei, no Decreto-Lei 201 de 67, existem possibilidade de 3 sanções. A sanção penal, que prevê a possibilidade de pena de 2 anos a 12 anos, uma pena de reclusão, e também possibilidade de pena de detenção de 3 meses a 3 anos. A sanção política, que seria aquela aplicada, a consequência seria a perda do cargo e a impossibilidade de
exercer qualquer cargo no âmbito do poder público, do exercício de qualquer mandato eletivo, e também a possibilidade, inclusive, de uma sanção civil, que é responder civilmente com o próprio patrimônio por todo aquele dano causado ao erário público. E só prefeito pode responder por esse crime? O decreto-lei, ele traz, em especial, dois crimes, duas possibilidades de crime. O crime comum, crime de responsabilidade, praticado por prefeito, e também a possibilidade de alguns ilícitos serem praticados por vereadores. No que diz respeito a essa acusação, em especial, o crime só pode ser praticado por prefeito e ainda exige a vontade livre e consciente de realmente prejudicar, causar um prejuízo efetivo ao erário público.